Oi, gente, estamos aqui no ateliê do Thiago Tal. Olha que linda aquelas costelas de Adão. E hoje eu quero falar de um assunto muito legal. Eu quero contar uma experiência que eu tive, que vocês sempre me perguntam sobre esse assunto e eu vou contar. Eu não posso contar a minha história toda, senão esse vídeo vai ter, 4 horas. Quando eu tive o meu encontro com Deus em 2010, eu mergulhei de cabeça, assim. Então, eu fazia todo tipo de curso, eu ia em todos os cultos, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta. Eu ia em todos, de verdade, todo o acampamento. Eu estava em todas as conferências de todas as igrejas de Belo Horizonte. Porque de verdade eu estava com vontade de aprender e eu li a Bíblia várias vezes por dia, era uma coisa muito louca. Mas eu comecei a perceber que nessa minha busca eu comecei a ler muita coisa, eu comecei a ouvir muitos pregadores, eu comecei a conhecer um monte de coisa e cada um tinha uma opinião, e às vezes a opinião meio que me confunde. Mas o cara tá falando isso, mas o outro não fala, então qual que é o certo? Ixi, não sei, porque também essa pessoa é um cara sério, ele não ia... Nossa, mas essa pessoa... E eu comecei, de tanto ler, de tanto ouvir pastores diferentes, com ideias diferentes, com opiniões e interpretações diferentes, eu comecei a ficar muito confusa. Nossa, mas eu sou o quê? Então, eu sou calvinista, chauvinista, pentecostal, não é? Sou arminiana, beltrana, ciclana. O que eu sou? Eu não sei. Eu tô perdido. Meu Deus, onde você tá? Mas aí, depois... Mas perde a salvação? Não perde a salvação. Mas pode isso aqui ou não pode? Mas isso aqui é isso. E aquilo foi ficando tão confuso, tão confuso, tão confuso. E quando chegou em 2017, eu já era casado, olha só, não tem muito tempo, hein? Chegou em 2017, foi um ano, cara, que eu quase entrei em depressão. Vocês nem sabem disso. Minha mãe chegava lá em casa e falava: filha, que foi? Você tá triste? O que tá acontecendo? E eu chorava. Eu sentia uma tristeza, uma angústia. O Thiago, coitado, gente. Ele chegava em casa, ele: amor, o que foi? Eu não sei, eu tô triste. Eu lembro que eu ia pra sala e falava: amor, fica lá no escritório, fica lá dentro, que hoje... Eu colocava aquelas músicas que 19 minutos e ficava lá orando e buscando e falando: Deus, me enche aqui agora com o seu poder. E falava essas palavras, inclusive, e nada acontecia. Eu falei: gente, o que tá acontecendo? O que eu tenho que mudar? Eu não tô vendo as coisas. Deus, me faça falar em línguas e me faça fazer isso, me faça não sei o quê. E nada acontecia e me dava uma angústia muito grande. Só Deus sabe, gente, tanto que eu chorei. E teve um dia... Faz um momento dramático aqui, Lucas, aqui, ó. Teve um dia que... Só um minuto, deixa eu terminar aqui. Teve um dia que eu tava tão cansada. Eu lembrando desse dia com o Thiago, ele falou pra mim assim: amor, você dormia escutando pregação, acordava escutando pregação, lia a Bíblia, você tava meio louca. E eu falei assim: Deus, eu tô muito cansada. Eu falei: paizinho, eu estou muito cansada. Eu estou escutando muitas vozes e eu não sei qual é a sua. Eu não sei qual é a sua voz. Eu fico até emocionada quando eu conto isso. Ai, eu acho que eu vou chorar. Mas enfim, eu falei com Deus o seguinte, falei: pai, a partir de hoje, com todo o respeito, eu não vou escutar mais pregação, eu não vou escutar mais música nenhuma, eu não vou mais ler nenhum livro, e eu não vou ler a Bíblia, porque até o jeito de eu ler e interpretar, eu já tô muito contaminada, eu já nem sei, quando eu tô lendo, eu nem sei em que acreditar. Mas eu quero escutar a sua voz. O Senhor sabe que é o que eu mais quero nessa vida, é escutar o Senhor falando comigo, pra gente caminhar junto, pra eu caminhar junto do Senhor. Eu tô perdida, eu tô triste, eu não sei. Eu fiz essa oração sozinha, e isso foi no final de 2017. Quando foi no começo de 2018, nós fizemos uma viagem para alguns países e um deles foi a Índia. Foi o primeiro lugar que a gente foi. E eu lembro que a gente estava com alguns amigos ali, e aí tava rolando uma reunião de oração, e eu tava quieta no meu canto, tava super pensativa. E aí veio um casal, 2 missionários ingleses que moravam na Índia, e eles foram caminhando na nossa direção e eles começaram a entregar algumas palavras pra gente, né? Pra quem não entende o que seria entregar a palavra, é falar coisas sobre o nosso futuro mesmo, sobre coisas que só nós dois sabíamos. Teve uma hora que o Bill, do meu lado, ele virou pra mim, olhou no meu olho e ficou olhando em silêncio. E eu fiquei meio constrangida, falei: meu Deus, tá acontecendo? E ele falou assim: você tá ouvindo muitas vozes, não tá, minha irmã? Cara, na hora, eu... Aí ele ficou parado olhando pra mim. Olha, eu fico emocionada. Toda vez que eu conto isso, eu fico emocionada. Toda vez. Porque foi a coisa mais doida que aconteceu, uma das mais doidas que aconteceu na minha vida. E aí, ele virou e falou: mas você vai escutar só a voz dele.
Ele orou, ele fez uma oração e falou: pai, minha irmã quer escutar a sua voz e tem muitas vozes, ela tá lidando com muitas pressões, com muitas coisas. Começou a falar o que estava no meu coração, minha angústia, e ó, é aquela história, eu nunca tinha falado, nunca encontrei o cara na vida, o cara falando da minha vida, aquele trem, né, que a gente já conhece. E nesse dia, eu fiquei tão feliz, assim, foi um carinho de Deus tão grande, tão grande, tão grande, que tipo assim, quando alguém chega pra mim e vem falar coisa de teologia, vem falar, você tá errada, não sei o que, cara, nada troca a minha experiência diária com ele, nada substitui o seu relacionamento quando você pergunta pra ele direto da fonte: pai, eu quero te ouvir. Eu cansei de ouvir todo mundo. Então, às vezes, o que eu falar não tem nada a ver com o que Deus quer falar pra você, entendeu? Mesmo que a gente tenha uma mente só, que a gente esteja indo pro mesmo lugar num certo sentido, existe o processo de cada um e o momento de cada um pra cada coisa. Mas hoje em dia a gente tá tão ansioso, a gente quer viver a experiência do outro. Você nunca vai ter a minha experiência, que é minha. E é muito doido, porque Deus é esse Deus de experiências individuais, porque Ele nos criou como indivíduos, senão Ele teria feito todo mundo igual. E isso é lindo. Quando você deposita, você terceiriza o seu relacionamento, você bota na mão de alguém, e esse alguém, segundo o que ele já viveu, o que ele acredita, o que ele vai determinar o que é certo ou não para sua vida. Você vai ficar doido igual eu fiquei, porque eu tava fazendo isso. Eu não estou falando que nós não precisamos uns dos outros, que eu não aprendo demais com muitas pessoas, com muitos líderes, e eu estou falando que tem hora que, lendo as mensagens de vocês, eu consegui ver o meu cansaço de anos atrás. De estar perdido, tá correndo, não sabe pra onde, tá com venda no olho quase, assim, tá correndo, não sabe pra onde. Vai na fonte, querido. Nossa, falei igual... Vá na fonte, entendeu? Eu fui e foi isso que aconteceu. Isso foi uma das experiências. Depois um dia eu conto outras pra vocês, uma live, alguma coisa, que esse vídeo já tá gigante. Mas foi uma das coisas mais lindas e preciosas que aconteceu comigo. Eu acho que é por isso que sempre as coisas de Deus, e coisas grandes e coisas pequenas, me emocionam tanto, porque eu consigo mesmo ver Deus em todas as coisas. Isso é a coisa mais legal do mundo, porque você consegue viver leve. Eu acho que talvez, se eu pudesse responder isso pra vocês, eu acho que eu sou leve por causa disso. Pra mim tudo vai dar certo, mesmo que deu errado. Mas eu queria deixar esse recado pra vocês. Ele vai falar diretamente com você, é só você querer. Cala todas essas vozes de todo mundo. Cala a minha, inclusive, que eu tô falando aqui. Vai você escutar. E quando eu falo vai você escutar, não vai pro seu quarto e põe uma pregação. Não vai campanha de não sei o que. É por isso que eu fico brincando com esses negócios. Porque não substitui o seu relacionamento. O seu momento com o seu amigo. Ele é seu amigo, ele sabe tudo sobre você. Não substitui você abrir o coração e falar exatamente o que está no seu coração, por mais podre que seja. Ai, mas é isso. Um beijo no coração de vocês. Calem as vozes, escute a única que vale a pena.